Oi, meu povo! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estava esperando vocês aqui, hein, gente? Inclusive, eu vou chamar uma pessoa incrível mais uma vez para uma parceria maravilhosa. Deixa eu clicar aqui. Tudo bom, Instagram? Achei. Convidei meu convidado, gente. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Olá! Oi! Bom! Tudo bem, e você? Tudo certo. Falei pro pessoal que hoje o bate-papo vai ser bom, que já estou com o meu drink aqui, Eu vi. porque hoje é domingo e eu sou filha de Deus. Acho justo, achei tudo, achei empoderada. E aí, tudo certinho, Má? Eu tava ansioso pra essa live, minha nossa. Que Essa babado. live, ela é delicada, né? Essa live é delicada. Essa live é delicada, gente. Olha só, vocês agradeçam por a gente estar aqui colocando nossa cara para falar do assunto, viu? Porque não é todo mundo que fala, não. Não, essa live, esse tipo de assunto é um assunto que, tipo, já pediram desde quando eu comecei a criar conteúdo. E é um que eu corro. Mas que eu corro. Porque é sensível esse assunto. Tipo, de dar exemplo, esse tipo de coisa. Ó, gente, desculpa a minha iluminação. Hoje eu que tô tendo que ficar mais pertinho da tomada aqui, tá? Exatamente. Gente, é o seguinte, nós vamos falar sobre situações de bordo, tá? Então, só pelo fato de que isso geralmente acontece em dinâmicas de grupo, né, nos processos, mas também porque isso pode ajudar vocês na profissão por si só, né? Para vocês entenderem, matarem a curiosidade, porque eu sei que tem muita gente curiosa aqui. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre coisas que aconteceram com a gente, né? Também eu pensei em algumas situações bem específicas que já até passei para o Mar, para deixar ele já ciente do que ia acontecer aqui. Sim, vai ser top. E eu queria começar essa live te perguntando qual foi a situação mais difícil que você já passou a bordo? Assim, é recorrente nos seus voos passar por essas situações delicadas? Tirando essas coisinhas assim, bagagem e tal. Isso aí é normal, né? Eu acho, olha, não é recorrente, graças a Deus. Eu Uhum. acho que eu tenho um santo forte, porque essas coisas não costumam me acontecer. Em Uhum. 12 anos de voo, eu posso contar quantas vezes aconteceram. Então, Uhum. assim, é pouco que me acontece mesmo. E eu acho que, assim, as situações mais complicadas que me aconteceram são aquelas que são totalmente novas, e escapam totalmente, assim, da rotina e você não estava esperando. Essas são as mais interessantes, digamos assim, porque aí você tem que parar e pensar, gente, como Sim. assim? Sim. Como assim? Isso é possível? Tanta Acontece, coisa é possível que eu não sabia? Pois é. sim. E é engraçado, né? Como eu já sou o contrário de você. Eu não tenho santo forte. Aliás, na época, assim, o pessoal até me zoava na base, falava, não quero voar com essa menina, porque sempre acontece um BO, sempre acontece um pepino, sabe? Nossa, quantas coisas, assim. E para mim sempre foi muito difícil resolver as coisas, porque, assim, né? Eu tenho 1,58 m. Eu sou desse tamanhozinho assim, né? Então, geralmente, quando tinha alguma situação de confusão, alguma coisa assim, as pessoas não me levavam muito a sério para resolver, sabe? Embora eu conseguisse, no final das contas, né? Porque tamanho não é documento. É. Nossa, muitas situações médicas, assim, terríveis, sabe? Já passei também. E acho que eu tenho que me benzer, assim, se eu voltar a voar, sabe? Para não acontecer mais esse tipo de coisa. Não, tem algumas situações que realmente ter um pouco de altura e ser homem acaba dando uma ajudada. Eu não Sim, vou mentir. sim, Mas infelizmente. todos resolvemos. Sim, exatamente. Todos somos capacitados, né, para resolver. Gente, uma coisa que eu quero deixar muito clara já no início da live para vocês, eu tô usando até meu computador aqui como ring light, então às vezes eu vou dar uma mexidinha. Uma das coisas que eu quero deixar muito clara, tá? É que quando a gente fala de situações de bordo, são situações de passageiro, de atendimento e tal.
Eu não estou falando de crime, tá, gente? Crimes são tratados como crimes. Então, por exemplo, homofobia, racismo, assédio, esse tipo de situação, né, não tem o que ser feito, não tem o que ser discutido, e não tem por que a gente falar sobre esse tipo de coisa aqui, porque é uma outra instância, né? E não tem conversa, e com esse tipo de pessoa a gente não preza pelo bom atendimento. Né? A gente não fica preocupado, será que nós estamos atendendo bem esse cliente ou É não? outra esfera, já é outra coisa. Exatamente, Realmente. exatamente, não tem papo, entendeu? As situações aqui que a gente vai conversar são sobre situações mais de atendimento, né? Tudo coisa que vocês já sabem que pode acontecer, inclusive algumas das situações vocês que me mandaram, vocês que Sim. mandaram, ou já vou dar um spoiler aqui, vocês que mandaram da situação da possibilidade de máscara, né, da dificuldade de máscara, isso tudo, vocês já estão ligados, eu sei que vocês já estão ligados. Sim. Isso já aconteceu em algum dos seus voos? Eu não voei, né, durante a pandemia, então comigo nunca aconteceu. Mas passageiro se recusar a usar máscara no voo ou questionar muito, isso já rolou? Comigo, se recusar, não. Mas dá trabalho, sim. Aí é diariamente, no caso, né? Porque Coloca a máscara no nariz e na boca, né? ai, eu já falei isso aqui na rede. Eu não sei em qual momento eu falei sobre isso, mas eu acabei decorando o número da lei para essas situações. Porque não é tipo uma recomendação da Anvisa, não é uma recomendação da empresa, não. É uma legislação federal. 14019 de 2020, na ponta da língua. Então, 2020 tá na ponta da língua. na ponta da língua. Então, assim, se você tem informação, você É. está respaldado, você tem como argumentar. Então, assim, se a pessoa tá dando trabalho, se a pessoa tá, sei lá, próxima ali de se recusar a usar máscara, olha, senhor, não sou eu que estou te pedindo, é uma lei, é essa lei. E essa lei diz isso. Sim. Independente do que o senhor acredita, do que o senhor quer ou deixa de querer, a lei está aí, tem que ser seguida até que ela deixe de existir. Então, Sim, assim, para a gente não ter problemas, para que eu não fique te incomodando o voo todo, vamos seguir a lei e pronto, tá resolvido. tá tudo certo. Tá tudo Tá tudo certo. certo. Capaz, gente, né? Tipo assim, isso é muito interessante o que você falou sobre essa questão de você estar respaldado pelas informações, né? Por isso, gente, que o estudo do comissário de voo ele precisa ser tão constante. Por Sim. isso que a gente precisa fazer treinamentos periódicos, revalidações, atualizações. Enfim, por ano, vários e vários e vários procedimentos são pensados, repensados, colocados em prática, né? E o comissário, ele precisa saber de tudo que está acontecendo ali, porque se acontece alguma situação assim, né, atípica, e o passageiro reporta essa situação, né, e prova-se que o procedimento que deveria ser seguido não foi seguido, então automaticamente o passageiro ganha a razão naquilo que ele está Uhum. reclamando, mesmo que o comportamento dele naquela situação não seja algo legal. Entende? Então é muito importante que vocês saibam que um dos motivos também pelos quais os comissários estudam tanto e sempre é para se manterem atualizados, né, a respeito desse tipo de coisa. E é muito importante seguir manual, procedimento, E que vale lembrar também que não adianta só a gente estar totalmente certo nas nossas informações, né? E sim, chegar lá e falar: senhor, é lei, tem que pôr a máscara. 14019/2020, não vai dar certo, entendeu? Aí você vai arrumar um problema. É tudo do jeito que você fala também. Tem que falar com jeito, com calma, com tranquilidade, sabe? Olha, eu vou usar um exemplo muito bom aqui. Você é mãe, e com certeza deve ter várias seguidores que também são mães aí. E eu usei isso lá no post de hoje, que foi a linguagem positiva, né? Que é a amo, linguagem não agressiva, a linguagem não violenta. E é sim, aí que a gente tem que trabalhar. sim. Tô até com o seu post aberto aqui porque eu queria me lembrar de tudo que estava escrito na nossa live. Mas é verdade.
isso é muito real, né? Assim, eu estudo muito sobre a educação positiva e tal, por causa do Valentim, né? Então, eu fico o tempo todo me atualizando, lendo coisas, artigos, e aí algumas pessoas falam para mim, nossa, Mari, como é que você consegue fazer ele fazer o que você quer? Né? Porque a gente não pode tratar a criança ou o passageiro, vou até colocar na mesma categoria, porque de vez em quando é igual. Funciona, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Porque Você... naquele momento você tem que ajudar a pessoa a lidar com os próprios sentimentos. Entendeu? Sim, exatamente. E aí é muito engraçado, né? Que eu não falo assim, filho, você quer tomar banho? Eu falo, filho, você quer tomar banho com o brinquedo rosa ou com o brinquedo azul? E aí, automaticamente, isso toma uma outra proporção. E com o passageiro é a mesma coisa. Eu amei esse exemplo que você colocou no seu post. Ao invés de você falar, não pode levar a bolsa no colo, não pode fazer não sei o quê. Dê as opções para essa pessoa. É Porque aí... exatamente isso. Porque mesmo que a opção, na verdade, não exista, ela Uhum. sim, ela sente que ela está escolhendo. Exatamente. E geralmente a pessoa se sente frustrada e não quer seguir qualquer recomendação porque ela sente que ela não tem escolha. Exatamente. Exatamente. E o pulo do gato. Exatamente, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. E aí eu pensei, gente, em algumas situações aqui, né, pra gente conversar a respeito. E a primeira situação que eu coloquei, além dessa até da máscara, né, é a situação do idoso na saída de emergência. Idoso, eu estendo até essa situação para grávidas, mães com crianças de colo, deficientes, passageiros que estejam de alguma forma engessados, enfim, com a mobilidade reduzida, né? Isso acontece muito, Má. Olha, infelizmente isso acaba acontecendo ainda. E é um problema sistêmico, eu acredito. Não da empresa em si. Pelo menos onde eu trabalho, eu vejo que esse é um problema que acontece quando a venda é feita através de agências de viagem. Sim. Entendeu? Porque aí é feito por fora, e aí a pessoa vai lá e, sei lá, talvez responda errado o questionário falando que pode sentar ali. Não pode. E aí, às vezes, o passageiro vem desavisado. Geralmente, em qualquer empresa, saída de emergência tem mais espaço e é vendido com um valor diferenciado. E aí você tem um problema em cima de um problema, porque o passageiro não pode sentar ali e ele Mas ele pagou pagou, a mas mais para sentar ali. é verdade. Não é Isso isso, Mari? é verdade. É um problema em cima de um problema mesmo. E isso, cara, acontece bastante, gente. Acontece bastante. Por exemplo, principalmente a gente Antes, na configuração de avião, né? Quando. E em situações normais também, como ele falou. O passageiro comprou por uma agência de viagens, assinalou errado, não se deu sim, conta. Né? Porque tem um momento também o passageiro também tem aquele momento de que ele, por exemplo, leu só o que ele quer, né? lhe Tipo, aceito. Sim. exatamente. Aquele quadradinho bem pequenininho, fica assim, li, aceito. Né? E aí, gente, quando a gente vai resolver uma situação nesse sentido, não só essa, na Antes da verdade. gente dar a resposta do que a gente faria, eu acho que É, assim, todas as suas situações que a gente jogar aqui, vocês já podem ir matutando aí, pensando o que eu faria. sim, Independente de ser a bordo ou não, é um atendimento ao cliente. Então, o que sim, você faria nessa situação? Então, a gente exato. já falou aqui, não pode passageiros com essas restrições na saída de emergência. Não pode por quê? Não pode por regulamentação. Não pode. Por E aí, o que segurança, que você faz? sim. E aí Pensa aí. Se vocês o quiserem, pessoal vai, pode mandar as respostas aí no chat. enquanto o pessoal Vamos ver. vai comentando aqui, uma coisa que eu quero deixar muito clara também é que, gente, atendimento é realmente um pilar do trabalho do comissário de voo. Mas a segurança é o pilar acima de todos os pilares. Então, a gente nunca, jamais, em hipótese nenhuma, em qualquer situação, pode ultrapassar qualquer limite, entendeu? Em relação à segurança de voo aí, para atender uma solicitação de um passageiro, para deixar o passageiro feliz, né? E só para vocês entenderem o quanto isso é real, no meu processo seletivo, lá bem, faz muitos anos atrás, em 2017, a situação que eu tive que resolver não foi com o passageiro. A situação que eu tive que resolver foi com o comandante. E o comandante do meu voo, na minha dinâmica de grupo, solicitava um copo de uísque durante o serviço de bordo, tipo, serviço de bordo internacional.
E aí, rolava, eu lembro que rolava tipo um teatrinho mesmo, sabe? E aí a recrutadora, a supervisora, enfim, a galera que estava lá avaliando a gente, elas fingiam que elas estavam na cabine fazendo essa solicitação, né? E aí eles falavam assim: não tem hierarquia, não! Quem é que manda aqui no voo? Quem é que faz as coisas acontecerem? E é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão óbvia, que às vezes as pessoas se sentem nervosas, pensando, não, tem alguma pegadinha, tem alguma coisa, né? Mas isso serve mais para tentar desestabilizar a gente e ver como a gente trabalha sob pressão. Nossa, isso super funciona, gente. Antes de começar a live com a Mari, eu falei, Mari, essa live é gatilho. Todas as situações que a gente vive é gatilho. Mas na seleção é pior ainda, Tô porque tem uma bebendo. pessoa te avaliando ali, né, no É. trato com os outros. Sim, e aí, aí eu lembro que uma das pessoas que estavam no meu grupo falaram assim: ah, mas é verdade, né? Aviação é hierarquia. Tipo assim, isso é uma coisa na aviação. é, 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 esqueci agora a clássica, não sei, era alguma coisa nesse sentido assim. Tipo, a hierarquia Uhum. era realmente importante. E aí eu falava assim: não, gente, tudo bem, hierarquia é importante, tá? É verdade, tem razão, é legal, né? Mas não é assim que funciona, né? Segurança, tal, nananã. E aí a gente ia, um falava com o comandante, aí a outro falava com o comandante, outro, tipo, não, senhor comandante, né? Eu lembro que teve até uma pessoa do meu grupo que falava assim, senhor comandante, vou sugerir até que no pernoite a gente faça um passeio, nós da tripulação, o senhor bebe alguma coisa, sabe? Era nessa linha que eu ia trabalhar também. É. Olha, comandante, falta só mais 10 horas pra gente chegar. Chegando lá, eu te compro uma garrafa de uísque, pode ser? E aí eu lembro que eles iam, tipo, pegando assim, falando, não, não, não sei o quê, olha só que loucura, não pode acontecer isso, porque quem manda sou eu. E aí eu lembro que a gente ficava assim, tipo, gente, o que é que a gente faz agora? E aí eu lembro que eu olhei assim, bem firme pra moça que tava fazendo teatro, né? E eu falava, comandante, o senhor deve saber muito melhor do que eu que tudo que está sendo falado nessa cabine é gravado, não é mesmo? Então, eu acredito que a gente não precisa continuar essa conversa a partir daqui. Ó, Ok? E aí, tipo, arra- arrasou. e aí nossa, eu lembro que eu suava, gente, eu suava, sabe assim, quando a gente sua, uma loucura. Mas aí É. eles, não, beleza, chega, tá bom, tá resolvido, deu certo, né? E também é avaliado assim essa questão do senso, tá, gente? Então, porque tem hierarquia, porque é legal, porque eu quero fazer um bom atendimento, eu vou lá e vou dar o uísque pro comandante. Não pode, tá? Não Mas pode. aí, ó, esse exemplo que a Mari usou é perfeito, porque a gente pode ver que ela se posicionou com objetividade, clareza, simplicidade, aquele, qual é o nome daquele negócio? Justus Do lá? Jets. Jets, É, obrigado. Ela usou dessa ferramenta de forma, inclusive, talvez nem pensando na não, ferramenta, mas ela foi simples, foi é, objetiva. isso, É, nem existia essa ferramenta, né, Mari? Foi simples, foi objetiva e foi cheia de propriedade no que disse. E aí, como é que a pessoa. Isso quebra qualquer um com leveza, não tem nem como continuar. não tem como continuar. Entendeu? E aí, mas eu suei, viu? Eu imagino, eu teria também Ficar suas grossa, bicas. ficar grossa. A Evelyn comentou uma coisa. E esse comandante estava em trabalho na situação? Sim, ele estava em trabalho. No caso, ele poderia usufruir do serviço de bordo se ele estivesse viajando ali, usando o benefício de passagem, né? Normal. Mas mesmo, por exemplo, que ele não estivesse pilotando um avião e que tivesse, por exemplo, de extra, mas extra remunerado, né, que a gente chama, também não poderia, tá, gente? É, porque ele pode ser acionado para trabalhar ali dentro do avião a qualquer momento. Então, Exatamente. Exatamente. Agora tivemos uma resposta em relação à dinâmica que a gente colocou aqui do cliente da saída de emergência. E ela falou aqui: eu frisava sobre a segurança do voo para o passageiro. Explicaria que, em caso de emergência, a evacuação seria prejudicada. Isso é pela vida de todos, inclusive dele. é por aí mesmo. Eu acho que nessa situação onde o passageiro está correto, porque ele não é culpa dele de estar sentado na saída de emergência. Foi vendido, ele comprou.
sim, entendeu? Ele foi marcado ali por algum erro nosso. Então, nesse caso dele estar correto, eu ainda assim acrescentaria um pedido de desculpa. A culpa é claro, minha? Não é minha. sim. Então eu falaria, olha, me desculpe pela situação, não é o ideal, não deveria estar acontecendo. Aqui realmente não pode, aí você pode usar essa explicação que você deu, né, de falar que a saída de emergência estaria prejudicada, que não pode por uma questão de lei, explica Sim, toda a situação e ainda oferece de trocar. Então, se ele estiver sentado sozinho numa janela, olha, senhor, eu vou procurar uma outra janela para o senhor, ou o senhor sim, tem preferência por um corredor? Vou ver se eu consigo um assento similar, de sim, qualidade igual, sim. ou superior, nesse caso. E É. aí é por aí. Exatamente. E também, gente, o que pode acontecer nessas dinâmicas é que conforme a situação fosse resolvendo, a galera que tá lá vá dificultando. Então, por exemplo, eu ia falar com o passageiro, pedir desculpas, tal. Geralmente, eles pedem para que você fale com eles como se fosse com o passageiro, tá? Você não fala assim, por exemplo, eu faria isso, isso e isso. Não, Ela você vai fazer, é uma é, simulação. exatamente, você vai fazer, você vai falar. E aí, senhora, vamos supor, senhora, eu vou trocar de lugar, não, não, não. Não, aí ela fala, não, gente, o avião tá cheio. O avião tá cheio. E aí? Como é que faz? E aí, você Aí arruma você mais. começa a chorar, você fala, dá licença, eu vou no banheiro, chorar só 10 segundinhos. Aí eu tava... Brincadeira, continua, Mário. Exatamente. E aí você teria que trocar com outro passageiro, né? A Nath Ellen perguntou o seguinte: pode oferecer um upgrade, se possível, como um recurso, caso o passageiro estivesse irredutível? Olha, isso muito vai depender da regra de cada empresa, mas É numa simulação de entrevista, eu acho que vale, porque ali você não tem muitos limites de regras de empresa. isso mesmo Então, que eu sim, ia falar. É isso mesmo que eu ia falar. Gente, eles não cobram nessas dinâmicas que vocês saibam o manual da companhia, porque vocês não têm acesso a esse tipo de informação. Então, assim, você pode falar aquela ideia que você teve, né? Aquela opção em que veio à sua cabeça, que eles não vão falar, nossa, isso não pode porque não está no procedimento. Isso não é cobrado de você. Na verdade, numa dinâmica não é nem a resposta por si só que é avaliada, mas é a forma como você chegou até essa resposta junto com a sua equipe, né? Então, assim, no fim das contas, terão situações que não vão ter resoluções. E eu já vou sim. achar outra situação aqui, né, que aconteceu também, já ouvi falar, né, também recebi um relato. Antes de você puxar essa daí, Mari, Aham, eu quero dizer que essa da saída de emergência, ela, independente de ter comprado, acaba acontecendo muito, assim, porque os aviões, quando eles estão cheios, os últimos passageiros, geralmente, eles vão marcados aonde sobrou espaço. E pode ter acontecido na saída de emergência, e pode ser que o check-in pode ter sido feito online, então já passou ali pelo check-in físico, onde poderia ter sido resolvido. Pode sim, ser que no portão simplesmente só entrou e não deu para ver isso. Então sim, vai sobrar a bordo mesmo para resolver. sim. Então isso acontece bastante e realmente acontece de você ter que trocar passageiros de lugar para poder fazer essa acomodação. Sim, inclusive também acontece, por exemplo, de vocês terem a opção de chamar pessoas de solo para ajudar com questões de sistema, verificações, e até mesmo você, de alguma forma, oferecer um reembolso para aquele passageiro, se for o caso, né, dele ter pagado um pouco mais por aquele assento. E uma coisa que você falou também que eu gostei muito, que eu vou até reiterar para o pessoal, que você falou, a culpa não é sua. Gente, numa situação de bordo, no processo seletivo ou na vida, tá? Quando você vai resolver alguma coisa, quase nunca a culpa é sua, mas a responsabilidade sempre é, tá? É verdade. E outra, quando você tá com aquele crachazinho pendurado no teu pescoço, é você que está respondendo pela empresa. E É o medalha. passageiro, o cliente, ele vai estar vendo você como culpado, porque você é a empresa. Uhum, Então pode não ser sua pessoalmente, mas é sua sim, porque você faz parte daquele grupo. sim. E a Renata também fez uma pergunta interessante. Em todos esses casos, deve ser consultado o comissário líder antes? Não, não acho. Eu acho que isso pode ser mencionado, mas eu não acho que isso pode ser que isso deva ser utilizado como uma forma, de repente, de você se esquivar daquela resolução.
Então, você pode se colocar, por exemplo, você no lugar do comissário líder. De repente, você Exato. Se você for o comissário líder, né? Mas essas situações, elas. Eu sei que aqui parece muito grande, ainda mais quando a gente está pensando em um aspecto de seleção, só sim. que elas são corriqueiras. Então, Uhum. se você não tem autonomia para lidar com esse tipo de situação, não tem como você ficar passando para o comissário Não, líder o tempo todo. Ele tem outras coisas a resolver. Então, é esperado que você consiga resolver situações cotidianas é, para o bom desenvolvimento do fluxo do serviço, né? E, sim. claro, sempre passando para o comissário líder, porque ele pode ter que vir a responder alguma coisa depois. Sim. E aí, né, puxando. Esse eu acho até que é um dos mais difíceis, tá? De resolver. É bem Ai, difícil. vamos lá. Eu acho bem difícil de resolver. E a situação era a seguinte: voo em classe. Voo para Europa, né? Aeronave wide body e tal. Cliente na classe executiva, né? O voo ele já saiu, ele tá lá tá lá em cruzeiro, chegou o momento do serviço de bordo. E aí o passageiro da executiva, ele abre a comidinha dele feliz e simpático e ele encontra um caco de vidro ou um fio de cabelo. Eles falam uma coisa, depois falam outra, enfim, acho que é mais ou menos a mesma resolução. Né? E aí? E aí? E aí? E aí, gente, o que vocês fariam? E Eu acho aí? que dá para usar muito de exemplo a primeira resolução que a gente deu aqui para essa situação. Sim. Temos comida a mais? Olha, a comida da classe executiva é bem contadinha, viu? Não sei. Então. É bem contadinha. Exatamente! Aí a gente tem algumas problemáticas que podem acontecer nessa situação que numa seleção eles poderiam vir a piorar. Tá, Sim. você poderia oferecer uma refeição para trocar, né? Pedir desculpa, explicar que não deveria ter acontecido e que você vai trocar a refeição e o que Uhum. mais você pode fazer. Isso é uma pergunta muito importante, gente. O que mais eu posso fazer pelo senhor na hora que está resolvendo uma questão de conflito? Essa é uma pergunta chave. Você É. resolveu? Posso fazer mais alguma coisa? Posso te ajudar de mais alguma forma? Isso Uhum. é valorizado, tá? Sim. E então tá. E aí tá, você oferece uma refeição para trocar. E aí vem o E aí eles selecionador, falam, o não tem, entrevistador e fala: "Não tem igual, tem que não, ser da outra, não tem. da outra refeição, da outra opção." De um comentário muito pertinente que apareceu do Wendel Passis, e ele falou: a primeira coisa que eu faria, no caso do caco de vidro, é perguntar para o passageiro se ele tinha se machucado ou se aconteceu alguma coisa. Eu achei bastante pertinente esse comentário, então eu acho interessante. E por esse lado, no Gente, essa situação do caco de vidro, ela pode dar um follow-up depois, né? Uma continuação bastante complicada ali para o saque, para o resto é, das áreas da empresa aí. sim. Eu não consigo ler mais os comentários, não tá mais subindo para mim, então. Tá uma loucura esses comentários. Eu nem tô conseguindo acompanhar todos. Alguém falou aqui, Tô... dar bebida como cortesia, a bebida ela já é cortesia, é normal, não é nenhuma novidade. Eu ofereceria uma desculpa gigantesca e verificaria marmitas sobrando na executiva na primeira classe. Ia carregar o passageiro no colo até o fim do voo para evitar um processo. A ideia é por aí, mas calma que o processo não é contigo. Exato, Ai, ai, ai. Eu acho que o pedido de desculpas, né, ele é muito importante e a condução desse atendimento é o mais importante. Por quê, gente? Porque a resolução não tem resolução, entendeu? Não tem uma coisa, não tem como você pegar e tirar o caco de comida e continuar Sim. o caco de vidro da comida. Tirei o caco, pronto, resolvido. Bom apetite. Exatamente, né? Não é assim que funciona. E aí, como o Marcelo falou, elas vão dificultando, né? Não tem como trocar. Ah, só tem opção de carne. O passageiro é vegetariano, o passageiro é vegano. Tipo, eles vão descendo, né? Ele pediu comida de celíaco e só entrou a dele. É kosher, já pensou? E aí? Gente, eu não sei, kosher, para quem não sabe, é uma comida especial para judeus, se eu não me É engano, pra né? judeu, é.
Deus, Então, tem um... E tem um preparo diferenciado essa E... comida e tem alguns ingredientes que não pode ir. E É, acho que só pode ser preparado por, não sei, tem um monte de coisinha. assim, só pode ser preparado por homens em horário de X a Y. É uma É por aí. bem diferente. Específico. Muito. E aí, gente, conforme essa situação vá sendo aí dificultada, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai ter um momento, isso é fato, tá? Que você só vai ficar olhando para a cara da pessoa e vai ficar assim, então. Né? Mas até esse momento é o que vai contar. A forma como você fala, a forma como você lida, a forma como você fala isso para a equipe que está ali. Sim. É o suporte que você oferece para o passageiro. E aí, se você for voltar lá para a seleção da Latam, da questão do Jets, é você ser transparente com o passageiro em relação ao que aconteceu, em relação ao processo até a comida chegar até o avião, para ele entender que também não é assim, a gente não pega e tá pronto e entrega, né? São várias pessoas, vários procedimentos e tal. E o pedido de desculpas é essencial, né? E aí você pode até oferecer suporte para que o passageiro faça um relatório formal a respeito dessa situação, sabe? E aí você pode se oferecer também para fazer esse relatório, né, como comissário, para deixar toda a situação muito clara, entendeu? E aí, a título de curiosidade para vocês, o comissário, ele não por mais, vamos supor que o passageiro nessa situação reporta o comissário. Muita gente me pergunta isso, que tem medo, né? Ah, mas se o passageiro me reportar, eu vou ser demitida. Gente, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então, até esse reporte ser avaliado, eles entenderem a situação, é um longo caminho, passa por várias Sim. pessoas. Né? O passageiro, ele não tem esse poder de reclamar sobre você e você ir lá e pronto, acabou, entendeu? Um reporte desse, ele É, seria problemático para a comissaria que embarcou a comida sim, errada, né? Com sim, defeito. Pro comissário seria problemático se ele tivesse tido uma tratativa complicada. Se ele sim. tivesse sido grosso, se ele tivesse só tirado o caco de vidro e falado bom apetite, É, nessas situações assim. Eu acho que aqui, nessa situação, digamos que não tem uma refeição para substituir. Só para dar mais ideia para vocês numa possível eventualidade de uma seleção, perguntarem um negócio desse, você pode falar é assim, muito improvável que isso é aconteça. muito improvável, porque essa bem. Mas o que você poderia fazer? Olha, o que eu tenho disponível também no avião é isso, isso e isso. Alguma dessas coisas te ajuda, né? Como eu posso te ajudar? Essa pergunta pode resolver todo o problema, porque às vezes você não tem como ajudar. Você fala, olha, o que eu posso fazer é isso, isso e isso aqui a bordo. Alguma dessas soluções te resolve. É, E além disso, numa seleção, como a criatividade é o limite, vou dar uma dica aqui. Olha, senhor, chegando no nosso destino, eu vou informar o pessoal de terra para Isso. ver se eles conseguem um voucher para que o senhor consiga se alimentar ou no hotel ou no próprio aeroporto antes do senhor ir embora, Sim. entendeu? Aí, gente, criatividade, porque não sei se isso funcionaria em qualquer lugar, porque aí cada empresa vai ter uma regra. Mas É, na seleção a gente não sabe as regras da empresa isso é específica. inclusive, você sabia que por esse motivo, eu ainda acho que esse tipo de situação é um pouco mais fácil para a galera que é externa, porque para os internos ainda tem Você talvez fica engessado em alguns limites, né? o grau de exigência pode ser um pouco maior. E é engraçado porque é interessante falar sobre isso, porque de fato é mais fácil que o pessoal da migração interna vá para a seleção, porque a concorrência é menor, né? Por causa dos cadastros e de tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a exigência a respeito de algumas coisas também é maior. Então, Sim. assim, é um equilíbrio, né? Digamos assim. Você tem razão, você tem razão. Né? Agora, Marcelo, uma situação que não acontece quase nunca na vida. Tenho certeza que você mal passa por isso. As palpitações aqui, gente. O passageiro chega, o passageiro chega no avião, não tem espaço para ele colocar a bagagem no bin. Vai ter que despachar! Isso quase nunca acontece. Uma coisa assim. Já aconteceu. Gente, tô brincando, tá? Gente, a Só gente tem acontece algumas todos os rotas.
entendeu? A gente tem algumas rotas que isso acontece todo voo. Todo voo. Porque é o perfil daquele passageiro entrar com uma mala de mão, uma mochila e uma bolsa. Entendeu? Uhum. Digamos. E aí, o voo lotado não tem espaço, não cabe. Tá. E alguns voos, todo voo acontece isso. São os voos que você já faz antes, né? Vamos lá, vai dar tudo certo. E engraçado que esses voos, o pessoal no portão já despacha um monte. Sim, exatamente, né? A galera do tá lá. E, e a gente tinha menos. Esse problema sempre existiu, tá? Sempre existiu, já para deixar claro. Então Uhum, sempre vai existir. Mas ele uhum, existia menos quando não tinha a cobrança de bagagem para despachar no check-in. sim. Ele acontecia menos. Sim, Acontecia, mas acontecia menos. fato, Tá né? para voltar aí de não cobrar de novo no check-in, né? Vamos Sim, ver o que acontece. Pode ser que facilite pra gente. exatamente. Tá, mas isso acontece constantemente. O pessoal já tá dando respostas aí? O pessoal já tá dando respostas, então. Acho que ele falou. Não, peraí. Gente, o vai ter que despachar é meme, tá? É, É meme. tem um vídeo, depois eu ponho no Stories. A Carolzinha falou, principalmente quando a aeronave é Neo. No caso da Latam, né? Na Gol eu não sei se deve ter essas variações. Acho que tem, não tem? Todas as empresas têm variação em questão de tamanho de BIM, por exemplo. Não, porque Compartimento superior. são os 320 normais, cabe um número de bagagens. E no A320 Neo cabe menos bagagens, que é que você levanta, assim. Não é Aham. aquele de só abrir a portinha. Aham, eu sei, eu sei, eu sei. Na verdade, acho que é porque o sabe posiciona meio mal, eu não sei. É um conjunto, né? Aí Gleidson. Nossa, finalizando o embarque, os bins lotados. O PAC se recusa a despachar. Aí já começa, senhora. Vai despachar sim. Senhora. Senhora. Aí uma pessoa falou, checaria o perfil do passageiro. Se for uma pessoa que causará possível tumulto, eu consultaria com o comandante a possibilidade de guardar lá junto com as coisas dele. Isso não é seguro, gente. Não Não. pode uma bagagem, ela nunca pode ficar longe do passageiro se não for no porão ou na cabine, né? No caso. Eu aprecio a ideia que você teve, porque a gente falou realmente o céu é o limite na É, seleção. Só que é, nesse caso a gente tem que pensar na questão de segurança mesmo. A sim. bagagem foi junto do comandante. Depois o passageiro falou que tá faltando alguma coisa. Ou E que aí? colocou alguma coisa ali que não tava. Não Entendeu? tem câmera na cabine, né? Então, eu acho que também isso aí já ultrapassa aquele limite da segurança. Então, fica a dica para vocês, né? A Nath Ellen falou: despacha e não é cobrado. Pelo menos foi o que aconteceu numa viagem que eu fiz. Voltava lotado e não coube a minha do meu namorado. Então, eles despacharam sem cobrar. Tá. No exemplo anterior seria uma boa. Ah, não, do exemplo anterior. Se os compartimentos superior realmente estiverem lotados, não tem jeito, tem que baixar. Aí começa, senhora, senhora. Gente, olha, uma coisa que eu faço, tá? Primeiro, durante o embarque, você já vai vendo onde vai tendo espaço e onde está acabando. E você já Uhum. vai organizando, já vai fechando que não vai caber mais nada para você ter É. uma ideia. Uhum. Chegou os últimos, porque são os últimos que vão se dar mal nessa situação, porque não vai ter espaço para eles, né? É. Então chegou os últimos e você já sabe que não vai ter mais espaço porque você já se antecipou. É. Então o que que você vai fazer? O que eu faço? Olha, vamos ver se cabe. Eu já sei que não cabe, mas Uhum. vamos ver se cabe. E daí ele interpreta como uma má vontade, né? Porque também tem isso muito, assim, do passageiro. Às vezes Sim. eles acham que é má vontade, você não quer ajudar, você não quer fazer. Exatamente. Então vamos ver se cabe. Então você sai procurando. Olha, realmente tá cheio, tá cheio. Olha, senhor, realmente tá cheio. Será que cabe debaixo da poltrona da sua frente? Já sei que não cabe, porque é uma mala de mão, de rodinha, né? Já sei que não cabe. Aí ele vai olhar, acho que não vai caber. Ah, eu concordo também, acho que não vai caber. Então vamos despachar. Não se preocupe, eu te dou o seu canhoto de despacho, né? O Uhum. comprovante. Se Uhum. o senhor quiser, a gente passa um lacre aqui para deixar sua mala bem travadinha. Tem algum equipamento eletrônico? Se tiver, vamos tirar, leva eles com você. Isso.
É muito comum, né? Eles falarem, não, mas tem joias, tem ouro, tem não sei o quê. Eu lembro que eu já cheguei até a oferecer uma sacolinha para o passageiro. Falar, olha, eu tenho essa sacolinha aqui para você colocar o que der, né? Faz isso e tal. E uma pessoa falou uma coisa que eu achei interessante. Tentaria reacomodar as bagagens do BIM próximo a ele. Caso achasse alguma mochila, pediria aos passageiros para acomodarem as mochilas abaixo da poltrona e guardaria a mala desse passageiro. Só que aí, nesse estágio que a gente está falando, presume-se que isso já foi feito, né? Porque isso vai ser. Então, eu acho essa uma ideia muito boa. Existem Sim, pessoas que fazem isso, só que eu acho, e aí gente, tem que tomar muito cuidado, que é uma questão problemática. Porque se eu entrei só com uma mochila, você quer que eu ocupe o espaço do meu pé para pôr a minha mochila, sendo que eu embarquei com um volume? ele Eu pode falar. embarquei com um volume para ter espaço no pé, porque já não tem muito. Sim, Aí você pode arrumar um problema aí, entendeu? Então sim, tem que tomar cuidado. sim. A Thaís falou uma coisa que eu achei que faz muito sentido, que eu acho que acaba até tirando um pouco essa coisa do passageiro achar que é com ele. Ela disse, eu faria um speech pedindo para que os passageiros, no geral, né, guardassem as bolsas e mochilas abaixo dos assentos. E aí veria se alguém, de repente, tomaria essa iniciativa. Olha, gente, nesse sentido, o que eu faço é exatamente isso. Quando geralmente eu tô ali que nem uma barata tonta, procurando espaço para guardar uma mala que não cabe, alguns passageiros falam: Ah, essa daqui é minha, me dá, eu ponho aqui embaixo. É, Não é sempre que acontece. Quando não. acontece, a gente usa disso mesmo. Mas eu prefiro não pedir para guardar embaixo, exatamente por essa questão. Porque Sim. ele pode estar se sentindo também lesado. Sim, e a Lê falou assim, mas se a porta já estiver fechada e não tiver como chamar o pessoal, Lê, nessa situação, a porta do avião ela só fecha quando tiver todo mundo e todas as bagagens acomodadas, tá? O avião ele não Se fecha isso a não porta. acontecer, você vai ter um problema de safety que você vai ter que. Vai ser complicado. Dá uma cartinha ali, né? Mas aí, como é uma situação que já fugiria atendimento ao cliente, provavelmente esse tipo de questão não seria perguntado, porque aí já é uma coisa realmente de procedimento de segurança, etc, etc. Exatamente, isso não pode acontecer, né? Então é aquilo, é a forma como você vai conduzindo a situação, com aquela malemolência, né? Falando, Outra coisa que pode acontecer, e que acontece, né, e funciona muito uhum, bem, é quando realmente já está muito cheio, só que é aquele embarque mais conta-gotas, que a gente chama, né, que vem devagarzinho, e aí já encheu, mas ainda tem alguns passageiros para descer, tá vindo de conexão, não sei. Tá demorando para chegar os últimos, mas você já fechou tudo porque não cabe. Então, na porta do avião, antes de entrar, é ali que você já vai fazer sim, essa tratativa, antes de entrar no avião. Olha, já tá cheio, a gente já fechou tudo, não tem espaço. Só para mochilas, essa dá para entrar, essa dá para entrar, essa dá para entrar. sim, Essa a gente não vai ter espaço, não vai caber. A sim, gente vai ter que descer ela. E aí é a mesma coisa, oferece um lacre, vê se. Algumas vezes eu já até ofereci de colocar saco de lixo, porque a sim. pessoa queria que Em protegesse a volta, né? bagagem. Seja da É. chuva, isso acontece também. E aí, vale lembrar até do que está escrito no post, né, que o Má fez hoje, em relação a essa parafraseação, né? Uhum. Como é que você se coloca no lugar do passageiro, né? O passageiro ele fala, ai, que absurdo, porque eu não queria, porque é péssimo. E na hora, gente, você precisa entender que aquilo já aconteceu no seu dia pela 25ª vez. No dia daquela pessoa. Cara, ele é uma coisa que ele idealizou e que tá saindo, né? Totalmente do planejado. Exatamente. Então, você fala, senhor, eu entendo perfeitamente como você se sente a respeito disso. Eu realmente, poxa, eu concordo, é realmente bastante desagradável, mas nesse momento não tenho o que fazer mesmo, sabe? E o que eu posso fazer pelo senhor, tudo que tá ao meu alcance, né? Eu ofereço para que seja feito. Sim. É muito importante, porque se você só também. Tem que despachar, tem que despachar, tem que despachar, tem que despachar. Tá, tudo bem, eles sabem que tem que despachar. É o que a Mari falou, às vezes você não tem solução, mas se você escuta o cliente, mostra que você está entendendo e disposto, isso já vai fazer uma super diferença. Sim, exatamente. E aí também o que está escrito no seu post, né? O passageiro, às vezes, ele fica naquela visão de túnel. Ele tá tão nervoso. E, gente, o voo.
ele já é uma coisa que deixa as pessoas um pouco tensas. Por mais. Se vocês acham que as pessoas saem de férias para viajar e se distrair, não, é mentira. A galera vai estressada. Não, mas sabe que eu penso por mim, sabe? Eu fiquei 7 anos trabalhando numa companhia aérea, peguei tudo, todos os tipos de problema possíveis, como agente de aeroporto, como comissária. Passei por todo lugar do aeroporto. Toda vez que eu vou viajar, eu já fico pensando em tudo. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Principalmente com o bebê agora. Então, puxa, será que eu tô carregando tudo? É carrinho, é não sei o quê. E aí, já começa a me dar um nervoso, sabe? E aí, às vezes eu me dou conta e eu falo, nossa, por que que eu estou me sentindo assim? Calma, vamos Sim, respirar. Né? E o passageiro exatamente. não tem esse momento de pensar, olha, não precisa disso. Né? Mas eu sempre fico nervosa quando eu vou viajar. Sempre, sempre. Sempre fico estressada. Normal. Eu também, porque sempre vou de Normal. stand-by, né? E aí, tipo, Não, vou entrar, não vou. nem tô levando isso em consideração, hein? Nem tô levando isso. Ai, ai. Agora, nem vai dar pra gente falar sobre todas as situações, né? Mas essa daqui eu acho bem delicada. Hoje, como mãe, inclusive, acho essa situação. Eu resolveria de uma forma diferente do que no passado. Mas a situação é a seguinte: o passageiro, durante o voo, ele chama lá o comissário. E aí ele reclama que atrás dele tem uma criança, né? Chutando, gritando, chorando, fazendo barulho, agindo como uma criança, né? Basicamente. E aí, né? Como é que você resolve a situação? Porque aí não é só mais uma pessoa que tem um problema, que está envolvida no problema, né? São mais pessoas. É Como é complicado. que resolve uma coisa dessas? A gente poderia oferecer para trocar de assento? Poderia, mas com certeza o voo vai estar cheio. Vai, tá cheio. Não Confia. tem espaço, então você tem que resolver ali. E aí, essa é uma das situações que a Mari falou, é aquelas situações que a gente não tem, de fato, uma solução. Porque não tem. A criança vai continuar ali, o passageiro vai continuar ali, porque não tem como trocar. A criança vai continuar sendo criança, ela vai continuar fazendo barulho, ela vai continuar tudo, o que for. Nesse caso, o passageiro, ele realmente precisa de um pouco de conforto. O que eu faria é conversar com o responsável no banco de trás, pedindo para que tomasse mais cuidado, para que não batesse no assento da frente. Barulho é uma coisa que fica difícil de controlar, né? Porque Sim. se a criança está brincando, não tem muito o que fazer, chorando, o bebê, né? Não tem muito o que fazer. Isso faz parte. Exato. Então, aí o passageiro que está incomodado que coloque um fone, né? Porque... Faz parte da convivência em sociedade. Pois é, então assim, você pode tentar amenizar. E a Ali Bibi, solucionar fica difícil, mas amenizar você pode tentar. a Bibi falou uma coisa que eu adorei e achei excelente. Ela disse o seguinte: eu iria até a criança e mostraria para ela os filmes que ela pode ver, os desenhos que tem ali no sistema de entretenimento. Você está no avião sem sistema de entretenimento porque quebrou. E agora? Aí você tem uma comissária, a Mari, tá, gente? Porque o que que eu fazia? Eu andava com folha e lápis na minha bolsa. Porque eu já sabia, se acontecesse qualquer coisa. Sabe aquelas caixinhas de giz de cera que tem 3 assim? Uhum. Gente, isso é tão baratinho, tipo. E aí eu andava, tipo, sempre com uma folha e com umas caixinhas de giz de cera na bolsa. Mas, assim, isso não é procedimento, tá, gente? Isso não é procedimento e se eu não sei se em alguma companhia aérea tem esse tipo de coisa. Não tenho certeza, acho que não. Tem o quê? Giz de cor? Tipo giz de cor, essas coisas. Não, isso foi abolido na maior parte delas. Acho que Né? talvez lá para as gringas, mas foi abolido na maior parte delas por causa do custo de limpeza. A galera não riscava só a folha. Sim. É. Outra coisa também que eu já fiz, gente, em situações reais, né? Por exemplo, pegar um copo descartável e fazer um desenho, sabe? Fingir que é fantoche. Saquinho de enjoo, já fiz isso também, encher e fazer um bonequinho. Exatamente, saquinho de enjoo enfim, você vai arrumando, né, um jeito de distrair a criança. Inclusive, num de cruzeiro, eu já... Peraí, quem não é mãe, pode falar que é mãe só para ter... Peraí. Quem não é mãe, pode falar que é mãe
Só para termos imaginação no processo. Não entendi sua pergunta. Não entendi o que você quis dizer. Você diz você falar que é mãe, mas não é mãe? Não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Alguém falou, taca-lhe doce na criança. Minha filha, você já experimentou dar açúcar para uma criança? É muito pior, eu te garanto, viu? Alguém falou, eu ofereceria ao passageiro um fone de ouvido. Além de conversar com a mãe da criança. Ofereceria um fone, ofereceria algo para distrair a criança, né? Como posso tornar essa situação mais confortável? Gente, não é todo avião que tem fone também, tá? Entendeu? Eu focaria na criança, conversaria, levaria a criança para mostrar a gala e o avião. Isso também pode funcionar, gente, mas tem que tomar cuidado. Pode funcionar. Não é uma coisa que eu faria porque eu não sou muito bom com criança. Hoje eu faria, hoje em dia. Antes eu não faria, mas hoje em dia eu faria, assim. Mas você precisa ver muito assim. Você também tem que falar com o pai e a mãe da criança, porque às vezes, né, os pais eles não gostam, por exemplo, que estranhos peguem o filho. Então, aí para não deixar a vida mais delicada, né, tem que ter sempre uma conversa franca. Deixa eu ver. Essa live ficará salva? Sim, e depois o Marcelo vai colocar no YouTube em algum momento que ele vai falar para vocês, que eu não sei qual. Sábado que vem. Sábado que vem vai pro YouTube. Alguém falou uma coisa que eu achei um absurdo, que eu não vou gostar, tá? Colocaria a criança no banheiro e trancava. Gente, criança é gente, tá? A pessoa tá sendo irônica, Ele falou, né? gente, tô zoando. Claro que você tá zoando, é óbvio, senão eu já vou começar a militar aqui agora, querido. Não, pô, porque agora eu fiquei até preocupado de eu falar criatividade ao limite, porque aí foi muito além. Aí aparece amanhã nos grupos de Facebook. O Aeromoça e a Baltimare recomendam trancar crianças no banheiro por causa de... Ai, nunca, gente, nunca, pelo Alguém amor de falou Deus. uma coisa que eu achei engraçada. Eu já fiz chocalho com um copo de café. Olha, uma ótima ideia. Uma Sim, ótima ideia. é uma ótima Você ideia. não resolve o problema do barulho, mas quem sabe ele para de chutar a poltrona já vai ser uma solução muito boa. O barulho, se o problema principal for o barulho, fica complicado, né? Fica complicado. Mas vou falar, esse tipo de situação acontece? Acontece. Sim. Mas geralmente elas se resolvem muito rápido. Uma conversa ali com os pais já resolve. E não é sempre que acontece esse tipo de coisa. Não. Porque geralmente os pais eles ficam muito preocupados em como levar o filho, né, a criança, de uma forma que ela não se canse muito, né, que seja confortável para ela também, e que eles não incomodem o resto dos passageiros. Sim, e eu vou te contar, gente, é muito desagradável como quando um pai e uma mãe, eu falo isso como mãe, tá ali lidando com o comportamento de uma criança que é normal, é comum, natural, né? A criança não tem maturidade para entender o que está acontecendo ali, né? E aí as outras pessoas ficam com aquela cara de tipo, nossa, que criança mal educada, nossa, isso não é verdade, gente. E agora a Giovana também deu um exemplo que ela fez eu entender o comentário dela. Ela disse, por exemplo, eu não sou mãe, mas eu falaria, como mãe, eu entendo o seu lugar, então eu poderia te ajudar de tal forma. Pode, com certeza, empatia, como você falou. Só que assim, calma. Nunca se coloque numa posição na qual você realmente não está. Porque se você precisar dominar este assunto, você não vai conseguir. Então aí você vai falar, como mãe eu te entendo. Você pode falar, olha, eu entendo. Não precisa falar como mãe, eu entendo. Que nem sempre é fácil, qualquer coisa assim. E pronto, segue daí. Entendeu? Sim. Não se coloque numa posição que você não está. Sim. Porque isso pode ser perigoso. Sim, a Camila também colocou um ponto bem interessante, né? Essa questão de andar com a criança pode funcionar em algum momento, mas e se tiver uma despressurização, uma turbulência de céu claro? Mas aí, gente, assim, a probabilidade, tipo assim. Uma coisa que. Nossa. Assim, 1 minutinho fazendo isso, tá tudo bem, entendeu? Até porque você tem outras funções no avião. Você não pode deixar a sua função para cuidar do bebê de outra pessoa, entende? E aí chamaram atenção para o vídeo que viralizou há pouco tempo atrás da comissária da Azul.
que eu não sei se todos chegaram a ver, né? Mas que a comissária pega a criança ali no colo até que ela se acalmasse. Só que, gente, foram Isso minutos. foi no embarque, né? Também. Eu não sei se foi no embarque, eu não vi direitinho como é que tava. Mas assim, foi por minutos, entendeu? Não é uma coisa. É muito Gente, rápido. vai acontecer, às vezes, de você acabar segurando criança para a mãe poder ir no banheiro, porque tem muita mãe que viaja sozinho e aí, às vezes você precisa Sim, dar esse auxílio. sim. Então, não é no mesmo caso, mas assim, pode ser que aconteça desse vídeo que viralizou, essas situações acabam acontecendo realmente a bordo. Agora, eu nunca pegaria uma criança para tentar acalmar no lugar da mãe, mesmo a mãe estando nervosa, o que for, eu ia tentar acalmar a mãe, para a mãe ter psicológico para acalmar a criança. Sim, Porque eu acho que não tem pessoa melhor do que a própria mãe para lidar com o próprio filho. é, Porque ela já conhece, ela já tá ali na situação e tal. sim, é. A mãe ou o pai, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui? A mãe ou o pai, né? O responsável. E Pronto. o tutor ali, né? A pessoa O responsável. tutor, é. Hoje eu acho que eu até saberia, assim, de alguma forma lidar melhor com isso. Mas antes eu ficava tipo, gente, a primeira vez que o meu filho, né? Meu filho nasceu, aí na hora ele veio pro meu colo, a primeira coisa que eu pensei, gente, será que eu vou quebrar esse menino? Meu Deus, não sei segurar, não sei. Foi muito engraçado. Depois a gente vai, né? O instinto ele vai aparecendo, mas não é uma coisa, né? E Então, outra, é a prática, né? Porque viram um serviço 24 horas, então não tem como não ficar expert. exatamente, exatamente. Bom, e por último, tá? Peraí, vamos lá. Deixa eu só ler um comentário. Eu presenciei. Vamos fazer o seguinte: vou usar esses últimos minutinhos para tirar dúvidas, então, do pessoal, porque senão as situações elas vão, né? E vão indo, vão indo, vão indo. Gente, situação com trato ao cliente são inúmeros, inúmeras. Assim, o céu aí sim o céu é o limite, porque a criatividade que você pode ter aí, por exemplo, essa de criança, essa situação que a Mari falou acontece, mas eu acho que é de fácil resolução. Uhum, Agora, uma situação que envolva crianças, que eu acho que dá mais trabalho, é fazer os pais quererem pôr a criança no cinto. sim. Porque, ela tá dormindo, vai acordar, vai chorar, vai não sei o quê. E tem que estar no cinto para proteção dela. Então Sim, aí é uma situação um pouco mais complicada, entendeu? Porque você tem a resistência dos pais. exatamente. Tem razão. A Lê Rodrigues falou o seguinte: eu presenciei uma situação a bordo em que o passageiro queria voar com uma prancha de nadar daquelas pequenas. Foi uma briga, pois ele não queria pagar o despacho. Tá, mas aí eu acho que existem várias coisas que a gente precisa observar. Se ele chegou com essa prancha até o avião, será que seria correto cobrar esse despacho? Né? Eu Tem acho uma situação muito complexa que acontece, gente, é que a gente faz code share. que Todas as empresas isso, fazem code share. E verdade. às vezes, o despacho de alguns itens não se faz necessário na empresa Y, mas Uhum, na sua despacha. sim, Só que, como na Y não precisou despachar, ele vai chegar com o item no avião. é, E aí, nesse caso, você vai ter que honrar o que foi exata, feito lá no começo. exatamente. Uma vez, duas pessoas perguntaram coisas que eu achei interessante, que são respostas rápidas. Situações médicas, tem alguma? Tem, mas não tem nada a ver com processo seletivo, porque situação médica tem procedimento específico. Então, E cada empresa tem uma. São é, similares, mas cada empresa tem uma. são similares, mas depende do avião, de quantos comissários, de como funciona. Enfim, isso não é abordado em processo seletivo, tá? Fiquem tranquilos. Outra coisa também, se o cliente soltar o cinto em caso de turbulência, com medo, pânico, o que fazer? Speech. Speech, gritar, falar lá, Isso já me aconteceu. Eu cheguei a contar essa história. Eu acho que até postei vídeo e acabei apagando depois por algum motivo. É, mas a passageira religiosa, ela teve um ataque depois da decolagem, porque deu uma balançadinha de leve. Mas demorou para soltar o cinto. Só que ela, não sei onde ela estava sentada, mas ela correu para a galley traseira. E aí a gente sentou ela lá no nosso cinto, porque tinha um espaço.
E a gente começou a rezar. Não. Eu tava ali só quietinho, seguindo, porque eu não sei mais nenhuma reza de cor. Graças a Deus, a outra menina... Olha só, as coisas acontecem de uma forma que é pra dar tudo certo. Essa daí tava com... Que teve o ataque, ela tinha uma camiseta com uma santa desenhada, Santa Maria, sei lá, uma santa desenhada porque eles estavam vindo de uma excursão. Ou indo pra uma excursão, não lembro. E a menina que tava lá atrás comigo, ela já tinha feito curso pra ser freira. Ela quase virou freira em vez de Meu comissária. Deus! Pois é! Eu Gente, só fiquei ali de mão dada com as duas, quietinho, esperando, sem soltar. E resolveu, porque resolveu o ataque de pânico dela, ela ficou mais calma, isso ela é se sentiu. empatia. Exatamente. E aí, na hora que o cinto Empatia. soltou, ai, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Amém, senhora. Muito bom. Exatamente. A Mari chamou a atenção em relação a uma situação que aconteceu recentemente, né? Um menino de 10 anos que embarcou sozinho lá em Manaus, que foi parar em Guarulhos, ficou sabendo? E ninguém se deu conta. E aí? Ah, eu vi. Gente, isso aí é muito atípico. É tipo assim, isso nunca, nem sei, acho que isso nunca tinha acontecido. Eu acho que nunca E tinha aí que acontecido. não tem procedimento previsto para esse tipo de situação. É aí que você precisa ativar aquele modo, né, de tipo consciência situacional, inteligência emocional, lidar com o menino, tipo, aí tem que Domínio dos conhecimentos do falar. manual para você saber até onde você pode ir. Isso vai ser muito importante. Exato. Uma Exato. coisa que me aconteceu uma vez. Vitória, não é pra gente ficar contando história, eu tô segurando o tempo da sua live aqui, perdão. Não tem Mas é problema rapidinho. algum, fica tranquila. Uma situação totalmente atípica que nunca tinha me acontecido e nunca mais aconteceu também. Estávamos lá dando embarque, a gente e a congênere do lado, em Vitória. Só que quando era o aeroporto antigo, que era o embarque pela pista mesmo, né? Então tava um Uhum. avião do lado do outro e os dois iam para São Paulo. Mas um era Guarulhos e o outro Congonhas. A congênere ia para Congonhas e a gente para Guarulhos. Um negócio assim. E a saída do aeroporto era com um intervalo de 10, 15 minutos. Ou seja, Meu Deus do céu. quase tudo igual. Destino diferente, mas para a mesma cidade. E o horário bem similar. E o embarque simultâneo. Aconteceu nas duas ao mesmo tempo. Nossa senhora, velho, já até sei. O passageiro da congênere entrou na nossa. Obviamente que ninguém viu, porque estava tudo certo. Descobrimos porque deu duplicidade. Na minha mão a duplicidade. Peguei ali, peguei os dois cartões, né, para ver quem estava sentado certo, para verificar. Aí eu batendo aqui, o número do assento tá certo. Horário, tá certo. Tipo, não reparei 15 minutos, né? Aí de repente eu vejo escrito o nome da congênere assim no cartão, eu fiz um. Senhor, seu voo é daquele ali, ó. Não é aqui, não. Máquina remota, acontece tanto isso, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus! Pegou tudo, desceu correndo. Mas a congênere estava no pushback, porque ela saiu Putz, antes. perdeu. Aí foi uma coisa muito atípica que eu nunca achei que eu ia ver na vida. Passageiro correndo na frente do avião, dando sinal. Gente, eu tô chocada. Mas sim, acontece. É. Pois é. A Aí, mais claro, veio o pessoal do da aeroporto tripulação. atrás dele. Não, isso eu nunca vi, mas eu adoraria ver. Assim, Olha, foi talvez. único. E a gente da escada ali, a gente até parou o que tava fazendo pra olhar, porque, sabe? Muito atípico. A Mari fez uma pergunta Tadinho. interessante. A tripulação sofre algum tipo de consequência nesses casos? Multa? Ela quis dizer do menininho lá de Manaus. Não, gente. Até porque o erro ele não começou na tripulação, tá? Eu não sei. Ó, Eles com certeza. Alguém falou aqui, demissão na certa. Também não acho que seja assim, tá? Mas eu acho que depende. uma reorientação a respeito ali dos procedimentos é viável. Depende. Porque assim, ele embarcou sem ninguém ver, sem ninguém. Tipo, ele pode ter embarcado junto de um outro adulto, como é que a tripulação ia saber? Entendeu? Fica difícil culpabilizar. Só que aí é um problema de procedimento realmente, foi o que a Mari falou. E os procedimentos teriam que ser todos revistos e talvez alguma mudança tenha acontecido depois disso. Exatamente. Agora,
eu acho que todas as empresas no Brasil têm o serviço de menor desacompanhado, né? Que você, a tripulação, é responsável pelo menor, Uhum. pela criança, né? E aí, nesse caso, se acontecesse isso, onde você é responsável pelo embarque daquela criança, o desembarque daquela criança, o bem-estar da criança durante o voo todo, e Sim. ela foi pro lugar errado, aí todo mundo roda. Aí todo mundo vai Roda, ser demitido roda com sim. certeza. Roda com certeza, isso é fato. Isso é verdade. Gente, é muito interessante, né? Assim, porque a aviação é um ambiente, assim, é uma coisa que acontece de tudo, você vê de tudo. E só assim, para finalizar, mais ou menos, né? Eu nem tô com pressa, pra ser honesta. Mas, né? Também não, Mari, mas Enfim, tô dormindo, eu tô aqui tomando meu vinho, então tá tudo bem. Uma coisa que aconteceu comigo, que foi um pouco mais delicada, foi quando eu tava embarcando, não lembro onde, não lembro onde, mas o passageiro estava vindo de conexão internacional. Acho que foi em Fortaleza, se eu não tô enganada. Ele veio tipo, com outra companhia aérea até Fortaleza e ele ia embarcar de Fortaleza, né? Não lembro também para onde que era, faz muito tempo isso. E ele tava com o overboard, aquele aquele negocinho, gente, que você sobe em cima e ele sai andando. é um Hoover, né? Não chama um negócio assim? Hoverboard, não sei como que é o nome daquilo, mas é tipo um patinete sem o negócio, né? Tipo, é Eu só que sei você que é que pisa. tem duas rodas e a plataforma, e E aí você vai pra frente. eu não sei se isso continua, mas na época isso era proibido. O transporte disso Segue proibido por causa da bateria desse negócio. segue proibido. Então continua do mesmo jeito. Então não podia, né? Só que a E empresa ele não pode, eu acho que ele não pode nem despachado, ele tem que ir como não, carga, se é que se pode não com pode carga nem aérea, não carga. sei. Então, Não, não pode de jeito nenhum. não pode de jeito nenhum. E aí é por conta da bateria. E aí, gente, só pra, assim, aquela aula básica, né? De artigos perigosos. Pra quem não sabe, a bateria daquele negócio ela é muito, muito potente. Então, só explicando de uma forma bem assim, literal e normalzona pra você, toda a bateria que sofre muitos impactos, sabe? Enfim, eu não sei se impactos é a palavra certa, né? Mas que fica batendo ali o tempo todo. Ela pode ir inchando e aí em algum momento ela pode explodir e é basicamente é tipo o celular quando ele cai muito, muito no chão, sabe? E aí a gente vê aqueles vídeos dos caras consertando o celular explodiu. Enfim, esse negócio aí, ele é comum acontecer isso. E aí foi proibido, né? Não pode transportar isso dentro do avião, porque uma explosão dentro de um avião não é bem-vinda. E aí esse passageiro, nossa, era tipo um negócio super hiper, que era tipo sei lá, US$ 12.000, sabe? Era uma parada assim muito. Ele já tinha vindo em voo internacional, né? Tava vindo de voo internacional. Essa proibição, ela é IATA, então eles já erraram lá no começo, porque não poderia nem ali. Exatamente. E aí ele pegou e falou assim: não, eu vim com isso aqui custa US$ 12.000. Tipo, e a gente, então, senhor, realmente não tem como e tal. E aí eu passei por um problema, né, duplo, por quê? Porque a pessoa que estava fazendo o embarque desse voo, ela pegou e falou assim: olha, esse voo vai atrasar se a gente for fazer a tratativa com esse passageiro. Então vamos abrir essa exceção. Só que ela falou isso na frente do passageiro. E aí, gente, vocês não têm noção do que eu precisei passar para resolver, porque eu tava lidando, eu era a malvada da história. Eu né? Essa pessoa merece um reporte. Não, foi muito bem dado, mas enfim, muito bem dado. Isso também não é brincadeira, tá, gente? Isso não é brincadeira, assim, não é também você não sai reportando todo mundo por causa de besteira, mas isso é realmente algo É muito coisa grave, séria. é uma instrução em ata. E aí eu lembro que, por sorte, né, da tripulação tinha eu, que tinha sido agente de aeroporto. Então, eu tinha no meu celular o manual de serviço ao passageiro de aeroportos. E aí eu peguei e falei assim, olha, isso está previsto no manual, né? Lá no capítulo tal, no jeito tal, tá? Eu não lembro se era Recife, se era Fortaleza, não lembro mesmo. E aí
eles pegaram e ficou aquela coisa, porque o passageiro falava, você não quer fazer isso. Eu falava, não, senhor, essa é uma norma internacional de segurança. Né? A gente não está aqui discutindo se a gente quer ou se a gente não quer resolver essa situação. Eu gostaria muito de resolver essa situação, e eu falei, inclusive, eu tô nesse último voo para ir para minha casa. Eu gostaria muito de resolver, sabe? Realmente, né? Mas não pode. A Isa falou, nesse caso poderia falar com a chefe de cabine, no caso já estávamos todos envolvidos, mas como virou um problema com o aeroporto, ficou mais delicado. E aí eu tinha experiência como agente de aeroporto, então eu meio que fui mediar, né? Enfim, eu sei que assim, foram uns 40 minutos de negociação, sabe, com esse passageiro. Gente, mediação com aeroportos é muito frequente, porque o nosso treinamento ele é muito mais extenso do que o de aeroportos. É. Não que isso seja uma desculpa, mas a rotatividade de aeroportos também é muito maior. Então a gente tem que realmente ter um domínio maior sobre aquilo. Fora que existem muitas empresas hoje, e dependendo de voo internacional Uhum. também, que usa terceirizadas para fazer o serviço de aeroporto. Não é o pessoal da própria empresa. É uma Sim, terceirizada. Pode ser a sua Spot, pode ser a Dinata, entendeu? Se for voo internacional, isso é bastante frequente, porque eles sim, não vão treinar e alocar pessoas da própria empresa ali, porque o custo é muito alto. Então, exato. você tem que realmente ter um domínio muito grande do que a sua empresa permite, não. E aí, nesse caso, não era nem o que a empresa permite, é o que a aviação permite. Mas, sim, tratativa com aeroportos é bastante constante. Exatamente. E aí, aí que vem também, gente, um dos pilares, né, que são analisados na dinâmica do grupo, que é o trabalho em equipe, a capacidade de você negociar, né, e a comunicação que você utiliza para resolver esse tipo de problema. Porque um tempinho muito curto passou até que aquela pessoa do aeroporto entendeu que ela tinha feito besteira. Tipo assim, sabe? Putz. E aí, né, enfim, essas resoluções, como eu falei, né? O reporte ele foi feito, e, gente, o reporte ele não é feito para ferrar ninguém, é para relatar uma situação que tenha envolvido segurança de voo, tá? Eu acho que a galera tem meio que um negócio, né? Com a palavra reporte, tipo, reporte, nossa. A maior parte das vezes, o reporte ele é feito em cima de procedimentos e situações. Exato. Não Que é em exatamente o que a Mar está pessoas. dizendo. Você reportar uma outra pessoa, isso é muito raro e só acontece se a pessoa estiver muito fora do esperado. Exato. Aí é só se a pessoa for bem sem noção mesmo, assim, né? Ela estiver tipo, procurando, sabe, cavando a própria demissão. E a Mayara falou, não deveria ser obrigação da primeira empresa que deixou ele embarcar com o produto, de arcar com o custo de enviar o produto via cargo. Então, só que aí a gente tem dois Então, problemas. eu acho que esse, desculpa, Mar. Esse equipamento ele não pode nem via cargo aéreo. Teria que ser por navio, É, se eu não estou enganado. se for Porque eu no acho que aéreo não pode. terrestre, né? Tipo, você tem que. Tipo, basicamente, você tem que enviar pelos correios em caminhão. Exato. Tipo isso, entendeu? Exato. Mas nesse caso, pode ser sim que a empresa responsável pelo primeiro embarque tenha sofrido alguma Com penalidade, alguma certeza, é. multa. Pode ter Sim, acontecido alguma coisa. considerando o objeto, né? Enfim, e eu lembro que foi uma das resoluções mais difíceis, assim, que eu fiz, porque o passageiro estava irredutível, irredutível mesmo, e ele não entendia o porquê. Para ele era só o meio de transporte dele. É tipo, É. as pessoas não despacham a bicicleta delas, elas não E é despacham. engraçado, porque realmente, é difícil entender, porque, por exemplo, esse negócio, esse skate com a roda do lado que anda sozinho, esse hover, eu não lembro o nome disso, não pode Não, de transporte aéreo de forma alguma. Só exato. que aí o drone talvez possa, dependendo da voltagem, da amperagem da bateria, o drone talvez você possa levar. Então, se for um profissional, talvez você também não possa. Sim. Então, são muitos talvezes. São muitos talvez, é. São muitos... E aí uma pessoa falou uma coisa que eu achei bastante legal, que até inclusive eu não sabia. Pode enviar via aéreo como carga IMO, mas não pode ser em avião de passageiros, apenas aviões de carga. E aí outra pessoa falou assim que pode desde que ele esteja desmontado com a bateria embalada separadamente.
Então, aí, nesse caso... Então, você tá vendo? É muito específico Gente. isso, esse produto em específico. E aí alguém perguntou, e aí, Mari, qual foi a solução? Gente, não teve solução. O passageiro ele teve que ser desembarcado do voo. O passageiro teve que ser desembarcado do voo. E assim, quem continuou essa resolução, essa conversa com ele foi o pessoal de solo, porque a gente não tinha tempo pra tipo, não foi solucionado, entendeu? Resolver. Agora, assim, o que ele fez lá, se ele jogou fora, se ele foi de ônibus, se ele viu essas especificações da carga, enfim, eu já não sei como é que foi a resolução final, mas para mim, como comissária, a resolução foi desembarcar o passageiro, né? E é isso, e falar para ele que ou ele ou vai ter que desembarcar. tem que desembarcar, né? Então é bem legal, nossa, bem legal, bem legal. Eu tô sofrendo muito não conseguindo ler o chat, viu? É ruim, né? É ruim, você fica Mas aqui, pior tipo, assim, que às vezes o chat ele dá tipo uma paradinha assim, eu não consigo. E aí, quando eu vou ver, tipo, depois, eu li uma mensagem de 20 minutos atrás. A gente tá voltando. Ai, gente, mas enfim, essas situações elas são muito comuns na nossa vida. A gente precisa saber, e aí é o que a gente fala sobre a questão do comportamento, né? Independente da resolução, se é fácil, se é difícil, se é uma resolução básica ou se é um monte de procedimentos que tem que ser colocado em prática, não importa. Importa como é que você se comporta diante disso, né? Uma coisa muito importante para você que está indo fazer dinâmica de grupo e mais, para você que está se preparando para a profissão, é você ter inteligência emocional para você não entrar naquele túnel do passageiro, né? Para você não levar para você, de repente, alguma coisa que aconteça ali. Então, por exemplo, eu já sofri machismo num voo. O passageiro fala assim: eu só saio daqui se um homem vier falar comigo, né? Um homem que tenha peito para vir falar, tipo, no sentido assim, tipo, você não vai ter peito para falar, para me tirar daqui. Era essa situação da saída de emergência, né? E aí, nesse caso também, que o passageiro começou a aumentar o tom de voz dele comigo, de não, né? E aí eu fui muito simpática com ele. Eu falei, tudo bem, excelente, maravilhoso. E aí eu falei pro comandante, se ele não desembarcar, eu desembarco. Eu não vou nesse voo. Eu não vou servir esse passageiro. Eu não vou ficar batendo boca com um cara que levanta a voz e coloca a mão no meu rosto. Tipo assim. E não coloca a mão no meu rosto, você não chegou a me agredir. Mas vocês entendem o que eu tô dizendo? E tá pondo a segurança do voo em risco. Claro. A integridade dos outros funcionários. Sim. Exatamente. Inclusive, gente, no Li e Aceito lá, se você está causando desconforto para outras pessoas a bordo, tumulto, qualquer coisinha assim, você pode ser desembarcado, sim. Porque você pode ter seu embarque negado, entendeu? E aí você vai no próximo voo que você vai ter aprendido a ficar calminho, né? Que é o que geralmente acontece. Não ia eu acho que passageiro, você é um machista, não sei o que, não sei o que, não ia adiantar, gente. Você acha que eu ia fazer isso? Eu ia cansar minha língua. Gente, nessas horas senhor, tudo bem, com licença. E pronto, passam pra frente. Sim, exatamente. Isso é trabalho em equipe, eu acho também, né? Tipo. É trabalho em equipe. Só que aí, nesse caso, o passageiro ele não foi desembarcado, porque eu conversei com o comandante, né? E falei, olha, tipo assim, eu fiquei bem chateada. Falei, se esse passageiro for, não vou, não quero, tá? Tipo, me ameaçando. Eu entendo como uma ameaça. Se o passageiro tá, tipo. E aí o comandante pegou e falou, não, vamos. Porque o procedimento também para desembarcar é um cocô, né? Tipo, super prático. E aí ele foi até lá. O comandante saiu da cabine, foi até lá. E aí ele falou: é o seguinte, senhor. Não é minha tripulação, não, entendeu? É difícil. E aí, no final... Gente, são situações só vivendo. Quem viveu sabe. E aí, assim, tipo, eu lembro que eu troquei de posição com um comissário que tava na galley traseira, porque aí, tipo, no serviço de bordo eu não teria que lidar com aquela pessoa, sabe, durante todo o voo. Então, ficou tudo bem depois, mas eu lembro que eu fiquei bem, tipo... Gente...
Olha, gente, a solução é voar em uma tripulação em que a Mari não esteja. Aqueles. Corre! Vocês querem ser meus colegas de trabalho? Vão se benzer, levam uma arruda, um O bom é alecrim. que vocês vão ficar muito craques em resolução de conflito. A Nath, nessa situação você passou para chefe de cabine ou foi direto no comandante? Não, na verdade foi gente, é porque eu sei que a hierarquia para você é uma coisa que fica muito clara assim nesse sentido, mas às vezes, para economizar tempo, vem comigo que eu preciso falar um negócio. E aí já falava de uma vez. Na prática, ali, as coisas, se for para facilitar a comunicação e a operação, a gente, tipo, a gente faz para todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Não tem muito isso, assim. Esse tipo de protocolo, assim, ele é mais seguido em situações cotidianas, né? Agora, quando é uma situação nesse, tipo, o embarque bombando, o passageiro embarcando, o avião em turnaround, tipo, você não vai ir lá, chegar, falar pro chefe, depois ir lá, pedir autorização para ir na cabine, não sei o que, você já fala, ó, vem aqui, vamos entrar na cabine e eu resolvo. Tipo, É por aí mesmo. eu já Às vezes não tem que economizar tempo, né, gente? Falaram uma coisa muito interessante sobre você, Marcelo. Você é meu fã ou meu hater? Você é meu fã ou meu hater? Pra dizer que ninguém deve voar comigo. Não, eu sou seu fã. Eu sou muito seu fã. E a Mari falou uma coisa bem engraçada. Eu gosto da história da mulher que falou mal dela pra ela. Ai, gente, eu já contei essa várias vezes. Vai. Não, mas, gente, eu sou muito fã da Mari porque ela tem um conhecimento aí muito extenso e por ela ter passado por aeroportos também é uma experiência muito que agrega, né, aqui pra gente na internet. E agora fazendo RH, então, vocês viram as lives dela de currículo, né? Pô, não tem como não ser fã. É muito, muito conhecimento e experiência que ela carrega. Ah, gente, imagina, é aquilo, né? Ai, gente, tá todo mundo falando, eu não sei, conta de novo. Gente, é assim, eu vou contar bem rapidamente, tá? Não sei se posso falar isso. Queria até fingir que eu tô bêbada pra falar uma coisa dessa, mas nem tô. É assim, a aviação também tem uma parte que é tudo um ninho de cobra. Isso acontece, tá bom? Normal. Acho que toda profissão, né? Toda profissão deve ter essa vibe Eu assim. acho que toda profissão. Não, não tem. Tipo, E é real. eu era muito conhecida antes por causa que ela era blogueirinha da Latam, não sei o quê. Então eu ia em evento e não sei o quê, e tudo aquilo que quem me acompanha há bastante tempo viu acontecendo ao vivo, né? Então ia fazer isso, fazer aquilo, cobrir acontecimentos e foi muito legal, foi uma experiência muito válida, né, para mim, até porque eu pude conhecer muitos setores da empresa. Só que tem sempre aquela pessoa que não recebe muito bem isso, entende? Então, eu não era muito bem recebida em alguns grupos de tripulantes, porque eu era conhecida, né, como blogueirinha. E aí vocês sabem como que é o telefone sem fio. Um vai falando uma coisa. E aí, uma vez, foi bem quando eu pintei o cabelo, uma pessoa foi falar mal de mim pra mim. E aí foi isso, Se gente. Eu confundiu tava na todo. galley. Se confundiu todo. Não, eu lembro que assim, eu tava na galley e aí a pessoa chegou, tipo, bem-vinda, tal. E aí, tudo bem? Tal. A pessoa chegou no voo e eu já estava no voo. Ah, tudo bem, Não tudo ligou um ótimo. mais um, né? Você tinha pintado o cabelo, a pessoa não associou. Não, mas oi, né? Crachá, né? Tipo, enfim. E aí foi isso, entendeu? A pessoa chegou e aí eu comentando, e aí, tudo bem? Tá vindo de algum lugar? Tipo, tá começando agora? Foi acionada? Esses papinhos normais, né? E eu lá arrumando balde de gelo, salgadinho. Salgadinho não, era bolachinha da Balduco ainda, que eu lembro até hoje. E arrumando o café e tal, né? E a menina, nossa, você viu que aquela blogueirinha se chamada para evento, que não sei o que, não sei o que, tipo, começou a falar umas coisas assim de, ai, que exagero. Gente, isso é inveja. Gente, e aí eu fiquei dando risada, só que de costas, né, assim, tipo, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, gata, eu posso te contar a história como realmente aconteceu, porque sou eu. Fui eu estava ali. Aí ela fez assim, ó. Eu falei, então, faz o seguinte, da próxima vez que você ouvir uma fofoca,
Pergunta pra pessoa. Eu te conto tudo. Te conto babado, te conto a parte. Minha filha, eu te conto tudo, não tem problema. Senta aí, eu te Gente, conto. vocês têm que entender que falar mal das pessoas na Galley é uma terapia. Não, brincadeira, não falei isso. Não, não, É... Não, não. mas de qualquer forma, isso acontece mesmo. Já aconteceu Não, comigo também. Nunca de mim falar mal de mim pra mim mesmo. Nunca não, e aconteceu. Mas já sei que tem perguntaram. gente que fala bem de mim na minha frente e por trás fala mal. E tá tudo bem. Não, qual foi a minha reação? Normal. Gente, caguei, entendeu? Não tive reação. Que reação que eu ia ter? Amiga, você tá bem? Não tive reação. Tipo, eu não tive reação porque eu acho que eu também estava tão acostumada, sabe, com isso. Até hoje, vou ser bem honesta. Eu sou acostumada com isso. Tipo, nossa, isso acontece. Eu sou muito aquele meme, 2 anos. Para, vai viver. Entende? É. Acontece muito até hoje e eu tô super acostumada, mas eu só fiquei tipo, nossa, cara, sério, eu tô na última etapa. Só quero dormir. Desnecessário. Mas não deu nada, não. No final das contas, a gente virou amigas no voo e deu tudo certo. No pernoite foi todo mundo almoçar, sabe? Uma parada assim. Geralmente é o que acontece mesmo. Não, fiquei. Lógico que eu não fiquei melhor amiga, né, gente? Não foi uma, Best friend forever. não foi uma pessoa que eu levei pra vida. Lógico que não, mas assim, nem liguei. Ai, mas enfim, gente, fofocas, né? Situações de bordo, pode cortar essa parte no YouTube, tá bom? Porque é só uma fofoquinha. Ai, dá muito trabalho, vamos deixar tudo aqui. Mas é isso, gente. É muito bacana a gente conversar sobre essas situações para vocês entenderem, né, que na prática é muito mais simples do que parece. É muito mais simples do que parece. Né? E E eu entendo, gente, o trauma, porque são todas situações de gatilhos, Sim. porque todas elas voltam em algum momento que eu tive que lidar com o nervosismo. Porque você tá nervoso, mas você não pode estar. E é difícil você se controlar para poder lidar com essas situações. Eu entendo isso. Sim. Só que, embora seja muito gatilho, faz parte da nossa profissão. Vai. E pode ser, não sei se vai, né? Mas pode ser que caia nessa seleção ou que caia em outra seleção no futuro. Então, ter esse talento de gerenciar conflito é muito importante. E com os exemplos que a gente deu, com as soluções que a gente deu, falando sobre o negócio do post, que ficou muito bonitinho, do túnel, da visão do túnel, etc. Eu acho que vocês podem levar isso aí para se sair muito bem. Sim. E outra coisa, tá? Vocês ficam muito preocupados na seleção, na resposta. E vocês se esquecem de como vocês estão se comportando naquele momento, né? Então, às vezes, você ter uma boa habilidade para passar por esse tipo de situação conflituosa dentro de você da forma mais tranquila possível é muito mais importante do que você ficar, por exemplo, tentando decorar respostas, ficar lendo sobre tragédias, sobre situações, assim, tipo, no Google. É importante você perceber, agora sim, ó, 5 minutos de conteúdo muito útil aqui. Não, tô brincando, todo o conteúdo foi muito útil, é que foi útil de uma forma muito divertida. Eu amei essa live, né? Mas vocês precisam prestar atenção em duas coisas. A primeira, quais são os gatilhos que vocês têm em relação às suas próprias emoções? E em segundo lugar, como é que vocês resolvem esse tipo de gatilho? Então, quando eu falo gatilho, é assim. O que faz você se sentir mais desestabilizado no seu dia a dia? O que te deixa mais nervoso? Quais são as situações que você percebe, por exemplo, que te irritam mais? Porque é aí que você coloca a inteligência emocional em prática e é aí que isso acaba gerando resultado no teu processo seletivo. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas. Esqueçam o ponto final desse processo, porque o ponto final ele não existe. Você vai passar pelo processo e você vai ser contratado e você vai ter um treinamento. E daqui 1 ano você vai ter de novo esse treinamento e depois você vai ter de novo. E você vai ter provas para o resto da vida. E você vai ser avaliado para o resto da vida. Você vai fazer cheque de competência 1 vez por ano. É uma vida bem complicada, né? Então, se vocês focarem em quem vocês estão se tornando nesse processo, isso se torna muito mais produtivo para vocês do que vocês pensarem. Quando isso acontecer, eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou conquistar aquilo, porque a experiência de vocês começa agora na aviação, sabe? Isso precisa ser levado em consideração.
E esse tipo de experiência para conquistar essa inteligência emocional você já tem, porque você Exato. já lida com outras pessoas. Sim. Não talvez nessa mesma posição, mas a gente tem que lidar com outras pessoas o tempo todo e a gente tem conflitos o tempo todo. Como a gente gerencia eles? Uhum. E não adianta eu falar como eu gerencio, a Mari falar como ela gerencia, como ela lida com as próprias emoções, porque cada um tem um jeito de fazer isso. O Exatamente. meu jeito de fazer isso é no momento do estresse, ali, né, da alta tensão, eu sou extremamente analítico, então eu não me deixo elevar, não me deixo levar, né? E só que na hora que eu saio daquela situação, né, que eu me afasto, aí eu desabo emocionalmente. Então, eu ajo assim, sempre agi assim. Uhum. Essa é a minha verdade, entendeu? Então, como é que você lida com isso também? Exa- É um conhecimento que você precisa ter para saber como passar por essas situações turbulentas. Exatamente, porque o teu autoconhecimento, no final das contas, é que vai ser a chave, entendeu? Do teu comportamento na seleção. Não adianta, a gente pode falar aqui. Cara, tem situações assim que a gente ficaria um ano conversando, sabe? Porque são muitas e é o tempo todo e todo voo, sabe? Você pensa, você atende o quê? Você faz 5 pernas, você atende, sei lá, 1.000 pessoas por dia. São muitas É. pessoas, gente. Então, tem situações mesmo, mas no fim das contas, o que importa real é a sua essência em relação àquilo, é como você se conhece, né? E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa muito diferente do Marcelo. Eu sou uma pessoa que eu me mantenho o tempo todo presente naquela situação, né? E que se aquilo me abala emocionalmente de uma forma assim, eu não consigo disfarçar, eu não consigo. Não consigo real, sabe? Então, para mim é muito mais inteligente às vezes sair daquela situação, pedir para que outra pessoa entre no meu lugar até um determinado momento que eu consiga pensar, digamos assim, né? E depois segue a vida, continuo resolvendo, né? E eu sou muito aquela pessoa que, tipo, passou 3 meses, eu penso, nossa, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado... Eu vou dormir pensando nisso, sabe? Como que você pode usar isso na seleção? É exatamente o exemplo da seleção da Mari. Como que ela usou aquela situação que ela usou do comandante em favor dela? Tava ali o pessoal, né, na situação, conversando, dando ideia. E ela ali, analisando, até que ela foi certeira na resposta. Sim, exatamente. E se você não pegou esse pedaço, volta depois no começo da live. Volta depois da live. E aí, só para deixar bem claro pro pessoal, essa live vai ficar salva no meu perfil, tá? Agora mesmo. Ela já vai ficar salva no meu perfil, tudo bonitinho, certinho. E depois, nos próximos sábados, se eu não me engano, vai pro YouTube pro canal do Mar. Então, o Aeromoço também, o canal? É. O Aeromoço também no YouTube, né? Enfim. Fora o Instagram dele, gente, que é ouro, tá? É ouro. Vocês, ó, vocês têm ouro na mão para passar no processo seletivo de graça. De graça. De graça! De De graça. graça! Se você maratonar o perfil dele, maratonar o meu perfil e anotar tudo, todas essas dicas, enfim, tenho certeza que vai ser excelente para vocês. Tá bom? Você tem tudo que você precisa já disponível na internet. Sim, exatamente, né? Mas se você quiser conhecer melhor o trabalho, de repente, né? Fazer aquele jabá. Não, faz o merchan direito aí, fala pra gente. Mas é isso, gente. Um beijão pra vocês. Tchim, tá? Mandei. E é isso, meu povo. A gente em algum momento volta aí. O negócio aqui tá uma loucura, sabe? E seguimos. Obrigado por ter me convidado, viu, Mari? Eu me sinto muito honrado toda vez de fazer live com você, porque é uma troca de conhecimento muito grande. Sim, Muito obrigado a todo mundo que participou aí. eu que agradeço. Eu tava preocupado com essa live, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, gente. Deu tudo certo, deu pra ficar leve. Um beijo, gente. Tchau. Meu povo, é isso, então. Muito bom ter feito essa live, enfim, principalmente, né, com o Marcelo. Alguém já falou que é parte 2, ó, vai cobrar ele também, viu? Não sou só eu, não. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Por favor, entre em contato comigo via DM. Fiquem de olho aí nos meus treinamentos também, que eu tenho bastante novidade para vocês essa semana. E é isso, gente. Beijo, 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 beijo para vocês. Tchau, tchau. E vou falar de novo. Cheers, tchim, tchim para vocês, tá bom? Estamos juntos aí nesse processo. Beijo!